Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos, claro. Hoje, estão vendo que a mesa está bem fofinha, né? Está bem bonitinha. A aula não será um docinho, será fofinha hoje, para a gente entrar no clima, certo? A gente vai conversar sobre pirâmides, geometria, né? Sólidos geométricos. A gente já trabalhou em outras aulas sobre as figuras planas, né? A gente identificou as características das figuras planas. Hoje a gente vai focar um pouco nos sólidos, né? Nos sólidos geométricos, nas famosas figuras espaciais, beleza? Para que eu receba a tua mensagem, eu tenho certeza que vocês estão por aí assistindo pelo aplicativo, pela TV, ao vivo pela TV Nova, e pelo aplicativo do Educa Recife, claro. Manda tua mensagem para mim que a professora Abigail já está a postos para ler a tua mensagem e eu saber o que você está achando dessa aula de hoje. E aí, professora, tudo certo? Tudo certinho, já o chat está aberto, já botei aqui meu bom dia, estou aguardando ansiosa a sua participação para essa aula fofinha, como já foi dito, em clima de Natal. Exatamente, professora. Claro que eu não poderia deixar de falar, de agradecer a nossa querida Midian, né, nossa intérprete maravilhosa, que faz um trabalho excelente aqui no Educa Recife e ajuda e faz com que mais pessoas consigam acompanhar as aulas. Vamos para a nossa aulinha? Vamos falar sobre pirâmide? Antes de a gente falar especificamente desse poliedro, desse sólido geométrico, eu vou relembrar um pouco, né? Algumas coisas sobre as figuras espaciais, especificamente os poliedros, né, que são figuras formadas por figuras planas, né, são sólidos geométricos formados por figuras planas diversas. A gente vai entender que, basicamente, a nossa pirâmide, ela tem formato, né, as suas faces laterais, elas são formadas por triângulos, tema que a gente já trabalhou anteriormente. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre os poliedros, né? Professora, poliedros. O que são poliedros? São sólidos geométricos formados por faces poligonais, são formadas por polígonos. Lembra? Polígonos é figura plana, quinto ano. Então, eu posso dizer que os meus poliedros, e tem outros sólidos sem ser poliedro, professora? Claro que tem. Os corpos arredondados. A bola de futebol, por exemplo, o cone, o cilindro, são corpos arredondados. Os poliedros são formados por polígonos, figuras com faces poligonais, beleza? Outro destaque é que as figuras espaciais, elas são tridimensionais. Eu já entendi, eu já compreendi que as figuras planas, né? Eu sei que vocês já sabem também, as figuras planas, elas têm duas dimensões, comprimento e altura. As figuras espaciais, os sólidos geométricos, têm três dimensões, né? Largura, altura e profundidade. Se a minha figura plana eu consigo desenhá-la numa superfície como essa, o meu sólido geométrico não. E não é à toa que ela é chamada de figura espacial. Ela tem três dimensões. Vamos lá. Os poliedros, eles são compostos por face. Cada face é uma região plana. É formada por uma figura plana diversa. Eu falei que a pirâmide, ela tem as suas faces laterais triangular. As faces são triangulares, mas eu tenho, por exemplo, os prismas, que é assunto para outra aula, que são formadas por retângulo. Eu posso ter uma caixa de sapato, por exemplo, que é um prisma, e as suas faces laterais, elas são retangulares. Beleza? Ele tem também as arestas, né, que são segmentos de reta com duas faces, comum a duas faces de um poliedro. Como assim, professora? Quando eu falo, deixa eu pegar o meu exemplo aqui das minhas arestas, são esses pontos aqui, são esses segmentos de reta que vêm
de um vértice a outro. Esse caminho feito é chamado de aresta. Eu já fiz em outras aulas as nossas pirâmides de palito. Lembram que eu trouxe aquelas jujubas docinhas e maravilhosas? Onde a jujuba, ela é o nosso vértice, que é o ponto de encontro entre as minhas arestas. E essas arestas eram representadas por palitos. Os palitos, eles representariam facilmente a nossa aresta, beleza? E o vértice é aquele ponto de encontro. Este ponto que vem daqui até aqui, beleza? Tranquilo? Vamos embora. Agora sim, agora a gente vai entrar no nosso poliedro do dia. O nosso poliedro que é chamado de pirâmide. Professora, os poliedros, eles podem ser diferentes, né? Podem sim. E o que é que diferencia? As suas características. Uma delas, como eu tinha falado há pouco, as faces triangulares, mas existem outras características também. As pirâmides são poliedros que apresentam um polígono na base, faces triangulares e devem possuir um vértice em comum. Não é à toa que a pirâmide ela tem essa ponta. Na verdade, a gente pode dizer que este vértice, eles se encontram, todas essas arestas, elas se encontram num vértice só. É uma das características da pirâmide. O outro eu já tinha dito para vocês que são as faces laterais, que são triângulos. Se teve face lateral triangular e um único vértice em comum, pode dizer que é pirâmide tranquilamente. Inclusive, vamos dizer assim, numa definição, numa questão, por exemplo. Quais as características de uma pirâmide? Existe um vértice em comum, as faces laterais são triangulares. Beleza? Vamos continuar. Aqui eu tenho o meu vértice e aqui tem uma representação bem clara, importante, que vocês prestem atenção nisso. Eu tenho o meu vértice, que é o ponto de encontro, lembrando, na minha pirâmide eu tenho um vértice, onde todas as arestas se encontram. Eu tenho a minha aresta, que é esse segmento de reta aqui, que eu tinha falado que pode ser representado por um palitinho de dente. E por último eu tenho a minha base. Professora, essa base é uma face? É. O que muda e o que dá a nomenclatura da minha pirâmide é a base. Por quê? A sua característica básica, ela é uma só, mas a minha base, ela pode variar. Eu posso ter pirâmide de face triangular, como é o caso aqui, ó, da nossa arvorezinha, ó. Tá vendo? A base é um triângulo. Ah, professora, mas eu posso ter uma pirâmide com outras bases, com outros polígonos, outras faces representadas por figuras planas? Claro que pode. E é isso que faz com que a nomenclatura da minha pirâmide mude. A base da pirâmide também é uma face. Se a gente for fazer a contagem de todas as faces da pirâmide, a gente leva em consideração a base também, tá? Isso é importante a gente entender. A gente não deixa de fora, a gente só precisa entender que essa base pode variar. As figuras planas podem ser modificadas. E aí, a gente tem imediatamente a classificação das pirâmides. A classificação das pirâmides é feita tendo como referência o número de lados que sua base possui. Por exemplo, uma pirâmide cuja base é um triângulo é chamada de pirâmide de base triangular. Se a pirâmide tem base quadrada, então ela é chamada de pirâmide de base quadrada. E assim por diante. Ah, professora, e se eu tiver uma base hexagonal? Pirâmide de base hexagonal. Tranquilo? Fácil de definir, né? Aí a gente tem a contagem. A gente pode contar as faces, contar as arestas e contar os seus vértices. Isso mesmo, eu posso fazer. Eu posso classificar a minha pirâmide e contar suas faces, os seus vértices e as suas arestas. Lembrando, os vértices, né, são esses pontos de encontro, as arestas são esses segmentos de reta e
As minhas faces são essas daqui. E a gente já sabe que as faces laterais de uma pirâmide são triângulos, beleza? Aí, aqui, ó, pirâmide de base triangular, que é essa daqui, essa representação. Eu tenho 4 faces, ó, 1, 2, 3, 4. 4 faces. Ah, professora, e se tiver de base quadrada, vai mudar as faces laterais? As faces, a quantidade de faces da minha pirâmide muda? Muda, com certeza. Os meus vértices, os pontinhos de encontro, ó, 1, 2, 3, 4. E as minhas arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só isso, professora? É só isso. Aí eu venho, a pirâmide de base quadrada. Presta atenção numa coisa. Quadrada, 4 faces, com mais a base, 5. Vértices. Eu tenho os meus 4 vértices principais que formam o quadrado, mais um, que é o ponto de encontro, 5. E por último, 8 arestas. Presta atenção. As minhas arestas sempre serão o dobro da minha face lateral da pirâmide. Mas a senhora está dizendo que tem 5 faces. Tem 5 faces porque eu acrescentei a base. Mas as faces laterais são 4. Se eu tiver o dobro, eu tenho a quantidade de arestas. É só uma diquinha, só uma dica da professora. Uma pirâmide de base pentagonal, a pentagonal, figura plana, 5 lados. Se eu tenho 6 faces é porque a base, ela conta como face também, ó. O dobro das faces laterais. Não são 5? O dobro dos 5 é 10, a quantidade de arestas. E os vértices, claro, eu tenho a quantidade de vértices da minha base com o meu vértice em comum. 6 vértices. Tem mais? Tem mais. Pirâmide de base hexagonal. Hexágono, figura plana com 6 lados. Faces laterais 6, com a base 7. Vértice, eu tenho 7 vértices. Por quê? São todos os vértices da minha base, da minha figura, com mais o vértice que é em comum a todas as arestas. E por último, as arestas 12, que é o dobro da quantidade de faces laterais da minha pirâmide. Professora, assim é bom demais. Eu disse, é bom demais. E se você tiver a figura, fica mais fácil de você identificar ainda, beleza? Se liga na dica. O número de faces e vértices de uma pirâmide são iguais. E eu mostrei a vocês o porquê. Beleza? Vamos embora. E eu já venho para o desafio, né? O desafio, isso vocês vão printar e vão responder para mim, beleza? Depois eu vou ensinar bem rapidinho como é que vocês vão fazer essa pirâmide aqui para enfeitar a estante de vocês. Printa primeiro e responde para mim no YouTube. Sobre as características básicas de uma pirâmide, marque a alternativa correta e transcreva para o seu caderno. Eu quero que você escreva no caderno isso. Letra A, uma pirâmide só tem o vértice. Letra B, a base de uma pirâmide são polígonos. E letra C, pirâmides podem ser chamadas de corpos arredondados. Eu tenho certeza que vocês já sabem a resposta. Printa, escreve no caderno direitinho e manda para mim no YouTube, beleza? Eu sei que vocês ficaram curiosos para saberem como faz uma arvorezinha bonitinha como essa. Eu trouxe, claro, todos os itens prontos, né, para facilitar. Porque vocês sabem que eu não consigo ficar até o meio-dia, porque a produção não deixa. Mas vamos lá. Primeiramente, eu trouxe será que eu fico hoje, produção? Será que eu fico hoje? Não, eles não deixaram para variar. Vocês vão pegar uma folha. Eu trouxe uma folha mais durinha, né? Mas vocês podem fazer com papel ofício. Vocês vão fazer um quadrado. Quadradinho. Quadrado. Depois que vocês fizerem esse quadrado, vocês vão fechar aqui assim, ó.
Aí vai ficar assim. Aí vocês vão fazer um vinco. Aí vai ficar assim no meio, ó. Vai ficar assim no meio. Eita, tá ótimo aqui a câmera. Tá vendo o que ficou aqui no meio? Depois, vocês vão dobrar pro meio isso aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Ficou como se fosse um triângulo já pronto, né? Essa partezinha que sobrou, você vai pôr pra cima. Na verdade, isso é um spoiler de uma aula que vem por aí, hein? Mas eu vou ficar caladinha, não vou dizer mais nada. Botou pra cima, ficou desse jeito. Esse é um dos moldes que vocês vão fazer para construir a pirâmide. Vocês vão fazer 3 desses, do jeito que eu mostrei. Sim, professora. E depois que fizer, eu tenho os 3 prontos. Do mesmo jeitinho, tá? O ideal é que seja do mesmo tamanho. Com folha A4, vocês conseguem fazer tranquilamente isso. Depois que você construir os 3 moldes, vocês vão colar um no outro, ó. Colando um lado e outro. Deixa eu tirar esse daqui para mostrar. Ó, não tem 2, vocês vão juntar. Colou, massa. Usa cola branca, ó. Trouxe a cola branca aqui. E depois vocês vão colar o outro lado. Ó, que massa. Depois que tiver tudo colado, vocês vão, deixa eu botar aqui, juntar. E vai ficar assim, ó. Abertinho. Mas já vai estar montada a pirâmide. Aí você fecha aqui e tá montada a nossa pirâmide. Ah, professora, mas está montada a pirâmide. E a da decoração? A decoração é livre, minha gente. A decoração é com vocês. Eu usei papelzinho laminado. Mas se você tiver um papelzinho ofício branco e pintar, faz as bolinhas e cola. Eu botei uma estrelinha aqui e tá pronta a nossa pirâmide de Natal. Beleza? Facinho de fazer, né? Mas tenha calma que vai vir outra aula relacionada a isso, vocês vão fazer direitinho. Professora Abigail, muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Então, por hoje, né? A gente chegou ao fim. Mas eu conto com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.